Esse é o Fórum Construindo o Brasil Mais Sustentável, uma iniciativa de Government Affairs. Para quem não me conhece, eu sou Fernando Antunes, eu lidero as relações governamentais da Salesforce no Brasil. E uma das missões nós de Government Affairs é promover o engajamento entre empresas, o setor privado, portanto, o setor público, evidentemente, e grandes organizações sem fins lucrativos, o terceiro setor, para promover um bem comum aliado às nossas causas, né? Aí também, para quem não conhece, para quem está aqui de convidado, é a primeira vez, a Salesforce é uma empresa que nasceu em 1999 na Califórnia e que tinha o objetivo de conectar na nuvem, né, empresas com clientes e seus fornecedores, o governo com seus cidadãos e as ONGs com seus benfeitores e seus assistidos. Então, somos uma plataforma que age na comunidade. E nada mais justo da gente pensar em ações que voltam para a comunidade. Então, nós de Government Affairs, a gente faz uma diplomacia corporativa, digamos assim, promovendo causas positivas na nossa sociedade. E esse é o ciclo Fórum Salesforce de Sustentabilidade, que está sendo a etapa brasileira de uma tour na América Latina que estamos fazendo. Há algumas semanas fizemos na Argentina, mês que vem estaremos na Colômbia, depois no México, depois no Chile no final do ano, mas hoje é Brasil. E aí, trazendo um pouco do contexto brasileiro, a gente trouxe aqui 3 experts, cada um de um setor diferente, eu vou pedir já para eles se apresentar, mas dando um contexto um pouco do Brasil, na questão da sustentabilidade e das mudanças climáticas, a gente tem lados positivos e temos lados negativos também, sendo bem honesto, né? Não estamos numa passagem, infelizmente. A gente tem uma abundância em recursos naturais muito grande no país. Por exemplo, a gente tem 20% da água potável no mundo, né? Sem falar uma biodiversidade, alguns biomas muito ricos e importantes para o funcionamento do planeta, mas também somos um país que desmata muito, né? E temos números recentes, inclusive um pouco assombrosos, né? Em 2020, a gente teve um recorde de queimadas na Amazônia, e isso gerou uma onda de calor para todo o centro da América do Sul. A gente também teve, em desequilíbrio, a maior chuva no estado de São Paulo em 70 anos. E isso a gente poderia aqui falar a tarde inteira de muitos desequilíbrios que estamos vendo. Então, o motivo é que precisamos agir agora. Ontem eu estava vendo um relatório da Deloitte, recém-lançado, chama Turning Point, que é um estudo para a América do Sul, que eles precificaram o custo dessa inação. Se a gente não fizer nada nos próximos 50 anos, tem um preço, e eles estimam em 17 trilhões de dólares na economia da América do Sul. Para quem não sabe, o PIB do Brasil hoje ele é 1,8 trilhão de dólares, e a gente é a maior economia da região de longe. Então, imaginem isso em custo, em cadeias na economia, em serviços, na agricultura, isso, o que pode levar em termos de desemprego, maior desigualdade social, e insegurança alimentar, que hoje, per se, já atinge 3 das 10 famílias brasileiras, né? Então, é um tema urgente e por isso que a gente promove essa discussão, para nessa interação a gente ver o que a gente pode atuar em conjunto. Então, eu vou começar aqui pedindo para que cada palestrante se apresente e conte um pouco como é que, na sua vida, você se inseriu nesse setor ao qual você representa, um pouco da sua história com sustentabilidade, a causa da mudança climática. Então, eu vou fazer uma rodada, girando, alternando, para ninguém ficar por último, ninguém ficar por primeiro. Vou pedir, por gentileza, para a Daniela, por favor, se apresentar. Obrigada, Fernando. Obrigada pelo convite. Prazer estar aqui com vocês. Eu comecei essa jornada, eu acho que todo mundo começa essa jornada com um propósito pessoal. É uma causa pessoal, né? Eu não gosto muito de usar esse termo, que eu acho clichê, mas eu acho que a gente começa a... Estão pedindo para eu olhar para lá, então vou olhar para lá. Eu acho que a gente começa essa jornada sempre com um propósito pessoal. É algo que a gente acredita que é possível, né? Eu acho que é um desejo inerente do ser humano de querer fazer algo melhor. Então, eu acho que eu comecei assim, né? Eu nasci assim. E, ao longo da minha carreira, eu fui sendo... A vida foi me levando para esse tema. E eu, pela segunda vez, fui convidada a voltar para a AmCham, que é essa entidade onde eu trabalho hoje.
e eu fazia uma outra coisa e me deram fizeram um convite, me deram um prêmio para eu cuidar. Disseram assim, olha, esse prêmio existe há muitos anos, está aí meio encostado, você não quer cuidar? Parece que você tem uma cara de que gosta desses temas, né? E isso, a gente está falando de 22 anos atrás. Foi quando eu retornei a AmCham e eu herdei o Prêmio ECO, que é a principal ferramenta de reconhecimento de práticas empresariais sustentáveis do Brasil. Existe há 39 anos. Então, quando eu herdei o Prêmio ECO, ele já existia há muitos anos. E eu levei um susto, que eu disse, puxa, deixa eu ver, eco tem a ver com ecologia? Não tinha nada a ver com ecologia, porque eco é a junção de duas palavras, é uma sigla de empresa-comunidade, que era o que existia desse tema em 1982, quando o Prêmio ECO foi criado. Portanto, o Prêmio ECO existe há 40 anos, praticamente. E aí eu fui me apaixonando pelo tema. Então, essa é a minha conexão. Quando eu percebi que assim, a força da iniciativa privada, a gente está até conversando eu e o Marcos, que eu acabei de conhecer, e ele me falou uma frase que é minha frase, sempre foi. A iniciativa privada tem uma força incrível, e é a iniciativa privada que vai e pode resolver esse problema que você acabou de trazer. Então, essa é a minha conexão com o tema. Hoje sou responsável pela temática ESG, que para nós é só uma roupagem nova para um conceito muito antigo, que já passou por todas as roupagens, né? Existe todo um guarda-roupa de roupagens para esse tema, e no final é a mesma coisa, né? Então, essa é brevemente, a minha história de conexão com o tema. Daniela Ayash, que é a diretora de sustentabilidade da AmCham. Agora passo a palavra aqui para Fabiola Zerbini. Obrigada, Fernanda. Obrigada a todo mundo. Bom dia, boa tarde, né? Bom, acho que é até interessante, porque eu fiz Direito em 95 e o meu chefe, naquela época, ele era um entusiasta dessas questões ambientais, como estagiário ainda, e ele era membro da Câmara Ambiental da AmCham. Então, eu lembro molequinha lá participando das reuniões, entre outras reuniões nesse contexto, né, de criação de políticas públicas. E interessante que aí cada um fala também a partir do seu lugar, né? Eu fui me formar em especialização, mestrado e doutorado, e eu lembro que uma frase que foi muito significativa é que a crise ambiental é uma crise política da razão. Então, a organização política, a vontade política, homens e mulheres tomando decisões, e política, leia-se P maiúsculo, não é só política pública, governo, né? A gente, política como organização social, né? Necessariamente, a crise ambiental passa necessariamente por nós, homens e mulheres, tomarmos melhores decisões, olharmos o nosso contexto e nos inserirmos aí. Então, praticamente, minha trajetória foi em redes, coletivos, espaços onde se tentava organizar vozes distintas, setor privado, público, academia, para tentar, enfim, né, a pactos políticos que pudessem, de fato, nos levar a uma situação hoje que a gente precisa dizer de menos risco, não é nem melhor, né? Hoje é uma situação de menos risco. A gente está falando de uma zona efetivamente de risco, risco de negócio, risco de vida, risco de um mínimo bem-estar, uma mínima qualidade, né? Em especial para as gerações mais novas, né? Então, é um prazer. Hoje eu estou também essa trajetória muito atrelada às ONGs. Hoje eu faço parte de uma ONG, o WRI Brasil, que é um think tank. Hoje a gente fala um think action tank, né? Que não dá mais para pensar sem fazer, né? Nunca deu, mas enfim. E tenho o maior orgulho de fazer parte de uma organização internacional. No Brasil existe... Ontem fizemos 40 anos, inclusive. E é isso, atrelando ciência com tomada de decisão, com política pública e com essa política numa perspectiva P maiúsculo, né? Para todos nós, enfim, tomarmos melhores decisões e de fato, implementarmos. Maravilha, obrigado, Fabiola, por estar presente. Agora, Oswaldo, por gentileza. Muito obrigado. Obrigado por essa oportunidade. Prazer estar aqui com vocês. Eu sou um pouquinho mais velho que vocês, então eu sou um sobrevivente dos anos 80. Nos anos 80, a gente queria ser IUP, trabalhar com o mercado financeiro, ganhar muito dinheiro, trabalhar naqueles prédios, LEED A, sabe aqui? E depois se aposentar o mais cedo possível e jogar golfe. Não deu certo, o destino não quis assim. Eu entrei na CETESB num concurso público, em 1992. Passei num concurso, eu vi que era um lugar que dava para estudar, pesquisar, sempre gostei de idiomas, falei, vou lá.
E tinha um pessoal vindo do Rio de Janeiro naquela época. Eles estavam vindo de uma conferência, uma coisa que estava acontecendo lá no Rio de Janeiro, que diziam que era importante. E aquilo ia mudar o mundo, eu estava lá tratando de esgoto, carregando balde nas costas, indo para o litoral, fazendo projetinhos. E pouco a pouco vi que aquilo que eles traziam do Rio de Janeiro fazia sentido. Aquilo fazia muito sentido. Era a conferência Eco 92. E que já vinha do relatório Brundtland de 1987, Nosso Futuro Comum, que vinha da Conferência de Estocolmo de 1972, que vinha do Clube de Roma de 1968, que dizia que havia limites ao crescimento. Isso daí me arregalou os olhos e eu resolvi entrar de cabeça nisso. Fiz segunda faculdade, mestrado, doutorado, não sei o quê, comecei a dar aula. E 4 anos depois que entrei, me convidaram para um grupo de uns caras esquisitos, cientistas, assim, meio nerds, que eram de um painel chamado Painel Intergovernamental de Mudanças Climáticas, 1996. De lá entrei e nunca mais saí. Lá eu trabalhei eu já perdi a conta dos relatórios, coordenei vários deles, coordenei depois relatórios para o PNUMA, e quanto mais respirava esse ambiente, mais buscava trazer isso de volta para a sociedade. Eu acho que o meu ápice atual foi ter escrito a Lei Climática do Estado de São Paulo. Então, essa foi uma das coisas. Outro ápice foi ter sido coordenador executivo do Fórum Brasileiro de Mudança do Clima na atual gestão, por 1.009 dias. E trabalhado com o WRI, e trabalhado com a AmCham, e visto a Salesforce lá em São Francisco, o Harrison Ford falando, e era uma empresa poderosíssima, considerada poderosíssima em 2017, num Global Climate Action Summit, que estava o governador Jerry Brown, e o pessoal respeitava muito a Salesforce. Falei, o que esses caras têm? E aí eu tive a oportunidade de conversar com o Fernando, entender um pouco melhor e ver que há vários turning points na nossa vida. Eu tive anos atrás em que falei, bom, eu acho que a linguagem científica não está sendo muito acessível. É preciso amassar barro, pegar em armas e esclarecer para o grande público, numa linguagem acessível, quais são essas mensagens, o que significa colapso, o que significa emergência. E principalmente, combater a desinformação. Eu acho que essa é, a cruzada que me traz aqui para estar aqui com vocês. E depois, eu tive conversas excelentes já, 2 dias atrás, e temos ideias assim fervilhantes na cabeça que espero que possam vir à tona aqui. Obrigado. Obrigado, Oswaldo. Então, vocês veem que tem muita história por trás, cada um individualmente ou para cada setor, né? 39 anos de Prêmio Eco, 40 de WRI. Oswaldo, então, 30 anos de espírito público nessa questão. Muita coisa para a gente discutir, mas, assim, falando um pouco mais pelo lado prático e pragmático, o que cada setor vem fazendo, eu vou primeiro falar um pouco o que a Salesforce vem fazendo. Primeiro de tudo, a Salesforce, de fato, ela é respeitada, e nesse tema, já há algum tempo, ESG para a gente é uma coisa séria. O nosso primeiro relatório de impacto ESG, nosso primeiro relatório de impacto ESG, ele tem mais de 10 anos de idade, ele é de 2011, e desde então a gente vem se preocupando para falar dos impactos sociais, de diversidade, de inclusão, mas também ambiental da nossa companhia. O pessoal lá de sustentabilidade, lá da Matriz, na Califórnia, desenvolveu um plano de ação climática dividido em alguns pilares. Quais são? Primeiro, é a redução da emissão de carbono. A gente está experimentando novas maneiras de trabalhar, novos modelos de trabalho, redução de viagens, custos, lixos, resíduos, enfim. E isso nos dá muito orgulho, porque desde 2017 nós somos Net Zero Emissions, desde os Estados Unidos, e a partir do ano passado, a gente confirmou que somos Net Zero Emissions para toda a nossa cadeia. Isso já é um orgulho, mas, não obstante, a gente tem um outro pilar, que é o de restauração. A gente investe muito em restauração para compensar as nossas emissões. Alguns exemplos são, a gente fez uma doação recente para o WRI aqui no Brasil para restaurar o bioma da Caatinga.
Mas, globalmente, por exemplo, em 2019, em Davos, nosso fundador, o Mark Benioff, ele ajudou a fundar o 1 Trillion Trees, que faz o advocacy para empresas, sociedade e o poder público plantar mais árvores com essa meta audaciosa de 1 trilhão de árvores até 2030. Vamos ver, eu acho que é possível, mas a gente vem acompanhando. Mas essa e outras iniciativas internacionais. Tem um outro pilar, que é o da educação. Vocês podem acessar aí trailhead.com, a nossa plataforma de educação totalmente gratuita e gamificada, não só para mexer nas nossas tecnologias, mas também para você aprender o que são os objetivos de desenvolvimento sustentáveis da ONU, quais são as grandes questões da mudança climática, como você pode ajudar que a sua entidade, seja governo, seu time, sua casa, seja mais próximo do net zero, e por assim vai. Também a gente tem o nosso coletivo de igualdade, que é o Earth Force, que a gente chama, é um grupo de voluntários dentro da nossa companhia, que faz ações que eu acho que são simbólicas, por mais que não seja um impacto, né, trabalho de formiguinha. Mas, por exemplo, no mês de julho, eles estiveram em Santos para fazer uma ação de conscientização da comunidade e um mutirão de limpeza na praia. Isso já é super positivo, assim como eu tive em julho numa escola pública plantando árvores. Isso é uma questão que, se cada empresa, por exemplo, pudesse fazer, claro que a gente não tem a grande escala de um governo, de uma grande organização internacional específica no tema, mas eu acho que já ajuda. Tem o tema também, o pilar da inovação. Investimos muito nos ecopreneurs, os empreendedores relacionados à restauração e soluções sustentáveis. Na COP26 do ano passado, o nosso fundador, Mark Benioff, anunciou para Time Ventures, que é focado em ecopreneurs, $100 milhões, e para cada ano sempre são novos anúncios para fomentar esse tipo de ecossistema de inovação. E, por fim, é o advocacy de políticas públicas, né? A gente, através de grandes coalizações globais, como a Leaf Coalition, no Dia da Terra do ano passado, junto com o governo Biden, o governo dos Estados Unidos, do Reino Unido, da Noruega e o outro conjunto de empresas, se uniu para anunciar um grande investimento em crédito de carbono e em restauração no mundo todo, e a gente faz pontes de advocacy locais, inclusive aqui no Brasil, com alguns governos que já são parceiros, o governo do Estado do Pará, do Mato Grosso, para a gente ver como a gente pode destrinchar alguns gargalos identificados a partir das relações público-privadas no tema. Dando um pequeno spoiler, no ano que vem, Government Affairs Brasil vai lançar um projeto que a gente está costurando aí ainda, unindo a discussão público-privada. A gente está patrocinando um estudo do IIS Rio, o International Institute for Sustainability, para ver os grandes gargalos, quais são os grandes gargalos para pequenas e médias produtores rurais entrarem no mercado voluntário de carbono, esse mercado que ainda não está oficial no Brasil, mas pode ser voluntário, até como uma questão social para complemento de renda. Então, esperamos gerar, a partir desse estudo, uma grande discussão público-privada entre investidores de carbono, entre os poderes públicos no Brasil, para a gente ver como a gente pode acelerar e dar escala para essa questão que precisa ser resolvida agora. Então, dado essa minha introdução a partir da ótica da Salesforce, eu convido cada um para falar o que cada setor especificamente vem fazendo, o que vem de melhores práticas e também gargalos no Brasil. É sempre bom também expor a problemática e o tamanho do problema, né? O Oswaldo tinha comentado que é difícil, às vezes, transpor em palavras alguns grandes números, então a gente precisa, de fato, disseminar as informações para não ter desinformação. Então, eu vou começar agora pela Fabíola, no rodízio. Bom, acho que até te escutando de novo, né, vejo tantas outras possibilidades ainda de sinergia para além daquelas que a gente já vem atuando juntos. Bom, eu hoje estou como diretora de Florestas, Uso da Terra, Agricultura, mas o WRI ele pensa numa ótica, né, mais ampla. Hoje a gente está ancorado ali, né, nos 3 principais pilares: clima, pessoas, natureza. E, a partir dessa ótica, vou trazer alguns elementos que eu acho que é mais atrelados aos desafios até, né, que a gente vem olhando, mas já tentando construir algumas pontes, né, com o setor privado, com governos subnacional,
nacional, para a gente poder também pensar um pouco fora da caixa, né? Que eu acho que esse é o momento. Ainda que não haja a bala de prata, e acho que essa é uma primeira grande fala importante, né? Porque as pessoas seguem, né, buscando, né, aquela... Eu brinco, eu falo, poxa, hoje eu não salvei a Amazônia, né? Talvez amanhã, quem sabe amanhã eu vou salvar a Amazônia. Não, não é assim, né? Existe existem todo um arcabouço de ações que vêm sendo pensadas e que, se implementadas, a gente estaria numa condição muito melhor do que a gente está hoje. Mas, sim, a partir, né, qual é o mecanismo que a gente faz essas ações serem implementadas, eu acho que é a grande sacada que a gente precisa ainda coletivamente pensar, acordar e, de fato, fazer. Bom, primeiro grande tema, o desmatamento. Não dá, né, para seguir no ritmo que o Brasil está. Né, a gente, ano passado, pelo Global Forest Watch, que é uma grande plataforma mundial que WRI coordena com outros parceiros, Maryland Institute, etc., o Brasil foi responsável por 38% da perda de cobertura florestal do mundo. Né? Temos uma grande cobertura, somos aí quase 30%, mas ainda assim é um título que não nos interessa, é um título que tem impactos econômicos, impactos sociais e impactos, óbvio, do ponto de vista ecológico. A gente já está vendo toda uma mudança no regime hídrico, climático, e isso não tem nenhum benefício do ponto de vista de médio e longo prazo para o Brasil, que é um país que precisa aprender a olhar para a floresta como um ativo e não como terra. Né? E essa é uma grande mudança de chave. É uma combinação de ações, comando e controle. Comando e controle são ações governamentais, mas elas, de alguma forma, não vêm sendo, né, por várias razões, aí, decisões políticas e questões orçamentárias não vêm sendo empreendidas. Então, sim, sociedade, setor privado, ONGs, precisam pensar como que a gente consegue, né, trazer uma estrutura também de baixo para cima, que, independente do governo que esteja aí, né, a proteção, o comando e controle estejam institucionalizadas de uma forma na dinâmica do país que a gente não fique tão à mercê de decisões governamentais e, portanto, tão sujeitos aí a variações como as que a gente viu nos últimos anos, bastante acentuadas, de queda, né, das ações de comando e controle, fiscalização, punição e, portanto, aumento do desmatamento. Então, esse é um primeiro ponto. A gente atua com governos subnacionais no monitoramento, mas também na tentativa de fortalecer alianças público-privadas que deem mais estrutura e institucionalidade e um pouco mais de perenidade, né, que solidez para a sociedade como um todo entender que isso é um desafio dela e que deve ser feito coletivamente, mas, claro, com um grande papel do governo, que não está e não deve se considerar ileso. Né? O segundo ponto, associado, né, a esse tema todo, é como que a gente favorece a floresta em pé. Né? De fato, fortalece, essa palavra também virou um clichê, mas ela, recentemente, a gente vem aí trabalhando, em especial, a equipe de clima, num estudo que é a nova economia da Amazônia brasileira. Ele deriva de um estudo da nova economia do Brasil, então esse já está lançado, mas o da Amazônia brasileira vai ser lançado no ano que vem, e que faz todo um estudo econômico de não só quanto custa não cuidar, mas que relações econômicas a gente precisa construir no contexto da Amazônia, envolvendo cidades, envolvendo florestas, a área rural. Que tipo de industrialização, qual é o modelo econômico que a gente deve coletivamente, né, assim, visualizar, mas implementar na Amazônia para a gente quebrar a lógica de um investimento que colabora com o desmatamento para um investimento que colabora com conservação. Isso vai desde o consumo de cidadãos e cidadãs até toda uma dinâmica mesmo de impostos, toda uma dinâmica, enfim, né, de para onde ficam as riquezas. É muito curioso, o desmatamento hoje na Amazônia é praticamente atrelado à pecuária, mas a pecuária é o setor que mais deixa riqueza na Amazônia. Então, como que você quebra essa equação? Não é simplesmente, não estou defendendo nem atacando, eu estou dizendo precisa ser olhado sob uma ótica econômica mais ampla, público-privada, e hoje tem dados, tem informações, mas a gente precisa traçar planos, né, e efetivamente implementar. Isso passa pela bioeconomia. Então, outro campo que a gente vem trabalhando, mas não é qualquer bioeconomia. A bioeconomia não pode ser mais uma estante nova para, né, velhos livros que de alguma forma, não considere a importância das populações locais.
a importância dos territórios coletivos. Grande parte da nossa floresta hoje é protegida por populações, né, as chamadas indigenous people, local communities, mas também quilombolas, também assentados, também todas essas populações que estão e querem usar bem a terra. Então, basicamente, bioeconomia, mas sob essa ótica social muito fortalecida, comando e controle numa lógica público-privada e esse né, aspecto de trazer a floresta em pé, né, num contexto como um grande projeto político-econômico mais amplo, são grandes focos de ação. E, claro, restauração. Então, eu só vou para a restauração, ela está muito conectada também com o mercado de carbono. Se o Brasil, que quer e tem total condição de ser um grande player global dessa agenda de carbono, a restauração ela é a principal aposta de escala efetiva. A gente tem mais de 20 milhões de hectares hoje no Brasil em regeneração natural. Se a gente mantém a regeneração natural, a possibilidade de resgate de carbono e, eventualmente, venda é enorme, mas a gente precisa cuidar muito para que isso seja, de fato, um projeto ambiental, social e não só um projeto econômico, né? A gente corre um grande risco de ter, na verdade, o mercado acima de qualquer... né? E isso, as ONGs, a academia e as empresas têm um grande papel. Então, restauração e carbono estão muito atrelados. Salesforce é um grande parceiro, não só do Brasil global, né? Da WRI, mas acho que essa perspectiva mesmo da gente fomentar a cadeia da restauração e efetivamente implantar sob uma ótica integrada da lógica de carbono, da lógica também de benefício compartilhado, etc. Muita coisa para falar, desculpa se eu passei do tempo, mas é isso. Excelente, Fabiola. De fato, a gente precisa reinventar algumas rodas, né? Descobrir novas. Desafio grande pela frente. Convido agora o Oswaldo. Eu fui primeiro. Ah, foi a primeira? Exato. Ah, tá bom, tá bom. Bom, é uma pergunta complexa, né? E é difícil até saber por onde começar. Então, eu vou começar a pegar alguns fios da meada. Eu acho que o mundo perdeu a mão do comando e controle nesse século. No final dos anos 90, nos anos 70, lá nos Estados Unidos, a gente tinha a Environmental Protection Agency, tinha toda aquela legislação que nós, brasileiros e os europeus, a gente enchia as malas com papéis, trazia para cá, fundou todas as bases do nosso controle de poluição, tudo que a gente fazia, Operação Cubatão. No Brasil inteiro fez o IBAMA, o PROCONV e tantos outros programas importantes. No final da década de 90, começaram a despontar alguns termos como auditoria ambiental, ISO 14000, série ISO 14000, série ISO 26000, ninguém mais fala sobre isso. Hoje o pessoal fala sobre ESG, esqueceram a ISO 14000. Então, eu tenho um nome, há um nome em inglês para isso que chama Shifting Baselines. É você mudar a linha de base, você esquecer o passado e falar, não, vamos recomeçar. Eu vou dar um exemplo que eu li ontem. Digamos, uma legislação europeia que determina que eles vão ver, digamos, os impactos da cadeia de produtos importados pelo continente desde 2019. O que acontece? Até antes de 2019 vale tudo. É o faroeste, o bang-bang. Essa transição energética que nós estamos passando, dos combustíveis fósseis, principalmente do carvão, mas dos outros também, via eletricidade para renováveis, ela acaba também forçando o setor de óleo e gás, o setor de carvão, a escavar cada vez mais para poder vender cada vez mais, para conseguir exportar antes que esses ativos se tornem micos, os stranded assets, antes que isso mique, né? Isso está em todas as políticas. As políticas escandinavas mais desenvolvidas, elas falam em net zero, mas pretendem continuar exportando petróleo em 2050. E, com isso, há um viés de conservação, de restauração. É importantíssimo conservar, principalmente conservar, só que existe uma lógica perversa. Se você destrói, você tem mais potencial para restaurar. Você tem mais estoque para restaurar. E isso é culpa da lei que não pega, do comando e controle, das linhas de base que mudaram,
daquilo que a gente esquece. Isso é fundamental. Esquece-se o protocolo de Kyoto. Vamos recomeçar a arquitetura do Acordo de Paris, bottom-up, de baixo para cima. Cada um oferece o que pode, a gente vai somando e tudo é um bom começo. Só que o bom começo não encaixa no stock take. Não encaixa nas contas finais. Se nós fizermos as contas, a gente pega o perfil de emissões e ele não corresponde à trajetória necessária ao chamado net zero. Cuidado com o net. O net ele pode ter um monte de sonhos de ter emissões negativas, de enfiar carbono embaixo da terra, quando ninguém está investindo o suficiente em captura e sequestro e utilização de CO2. Então, essas coisas não se encaixam. E por que elas não se encaixam? Por uma série de motivos. Fabíola já falou alguns deles, eu vou mencionar alguns. Um deles é algo que a gente fecha os olhos, que é a captura regulatória. A influência de grupos de pressão junto a decisores, principalmente nos ciclos eleitorais, independente de partido. Junto à captura regulatória existe o populismo. O populismo que promete mundos e fundos. A gente pode se lembrar quando a gente estava se estapeando pelos royalties do petróleo entre estados aqui no Brasil. Outra coisa é, digamos, a atribuição ao outro da responsabilidade. Eu fico muito preocupado, eu já fui um entusiasta dos We Are Still In, sabe, de copiar os modelos californianos para o Brasil, mas há limites jurisdicionais. Há limites que não são trabalhados. A nossa Constituição deve ter umas 100 emendas, é um absurdo uma Constituição com 100 emendas, e nós não conseguimos ainda trabalhar o Pacto Federativo. Não conseguimos. Nós perdemos a mão. O Conselho Nacional de Meio Ambiente é uma entidade que ninguém sabe mais para que serve, ninguém lembra de para que serve o CONAMA. A gente se preocupa com ESG. Então, nós temos empresas que são grandes emissoras de carbono que plantam árvores. E o que elas falam? Nós plantamos árvores. Não falam o que emitem. Aí está um outro gargalo, que é realmente a transparência e o que a gente pode chamar de accountability. E isso requer o setor privado, porque o setor público, dadas as falhas do setor público. Mas vamos pensar, o que causou as falhas no setor público? E o setor privado consegue, nessa nuvem enorme de informação e desinformação, levar a gente para essas trajetórias. Eu estou falando de emissões, mas pode ser de plásticos no oceano, pode ser de acidificação. Vamos lá, quando os recifes de coral branquearem, 2 bilhões de pessoas nesse planeta que dependem de proteína marinha vão buscar proteína em outro lugar. Onde vai ser? Vai ter proteína para todo mundo? O açougue vai ter a carne com o mesmo preço? Eu jogo essa pergunta, quando não tiver mais... Não é que não vai ter mais peixe, vai ter menos peixe. Já tem menos peixe. E muita gente depende disso para se alimentar. São os limites planetários que não são... Agora nós estamos começando a falar, 30 anos depois da Convenção de Biodiversidade, em ter métricas de biodiversidade. Métricas. Então, é muito importante. Fora isso, vamos ao outro pilar, o pilar econômico. Ontem eu estava vendo... A quinta economia do mundo atualmente não é mais o Reino Unido, é a Índia. A Índia ultrapassou o Reino Unido em sua economia. A Índia, eu não vou nem falar da China, eu vou falar da Índia. A Índia tem projetos de inovação extremamente ambiciosos, projetos de inclusão social extremamente ambiciosos e tem limites ambientais dentro do próprio território. Então, eles aprendem a conviver com esses limites e tentar superá-los. Eu acho que isso falta nesse país em que a gente pega uma varinha, coloca no terreno e ela brota. Ela ainda brota. Cuidado com essas mensagens. Cuidado com quando a gente enaltece algo intangível chamado agro. Digamos, o agro, a agricultura, a agropecuária tem grandes qualidades, mas ela também esconde aquele lado perverso que passa batido, que ocupa terras e que vai ser premiado, porque não vai haver punição, não vai.
A linha de base mudou, o pessoal esqueceu do passado. Nós já esquecemos que um dia a gente nadou no Pinheiros e no Tietê, já esquecemos que o Clube Pinheiros dava para nadar no rio. Esquecemos, a gente esquece, não tem problema, esquece que aquela espécie não existe mais. Então, qual é o nosso limite de adaptação também? Para isso, eu acredito muito em instituições. Pode ser privados? Podem, mas instituições públicas são fundamentais. E eu que já fui um entusiasta de prevenção à poluição, hoje sou um entusiasta de comando e controle no velho estilo, transparente e aprimorado, reforçado e, digamos, reconhecido pela sociedade. O entrave não é governo. O entrave não é governo. O entrave são aqueles que querem que a licença saia em 3 dias. Esse é o entrave. Quando a licença ambiental não pode sair em 3 dias e fazem sair em 3 dias, a gente cupiniza as instituições e as torna meros cartórios. Eu acho que esse é o ponto que a sociedade precisa perceber, que ela precisa, que ao se pedir saúde, educação, esses serviços básicos, por trás disso, nós temos Ministério Público, nós temos agências de controle, agências regulatórias que funcionem realmente como agências regulatórias, conselhos, e todo esse arcabouço que é realmente o que a gente deve entender como governo. Obrigado, Oswaldo. De fato, novas métricas, outras que foram esquecidas, mas a gente precisa acreditar nas fundações, no senso comum de atuação e realmente mais entender agora, pelo lado das empresas, Daniela, falar um pouco do ESG, que também é importante. Difícil falar depois de Fabíola e Oswaldo, né? Eu queria trazer um pouco de boas notícias, então. Não que... Desculpe. E também comentar, Oswaldo, que meu pai faleceu com 95 anos e ele remava no Rio Tietê. Realmente tenho fotos, posso provar, gente. Realmente a gente esquece de muita coisa, e assim, o que vocês falaram, música para os meus ouvidos. Iniciativa privada e o ESG. Concordo com vocês, né? De repente, depois da pandemia, a pandemia trouxe essa pressão do lado do investidor. Nós, os convertidos, eu que há muitos anos esperava que esse dia chegasse, não esperava que fosse dessa forma, traumática, dramática, mas eu esperava que um dia, de fato, essa pressão viesse do lado do investidor, né? Que é aquele que diz, eu vou investir ou não vou investir. Né? Eu sempre esperei que esse dia chegasse. E esse dia chegou, com muito drama, com muito sangue, suor e lágrimas, mas chegou. Então, as empresas começaram a olhar e dizer, bom, o que é que eu preciso fazer para continuar, por exemplo, a fazer parte da cadeia de fornecedores das grandes empresas. Né? Hoje você vê pequenas e médias que não sabiam nem o que significava sustentabilidade, tendo que mudar. Eu não vou conseguir olhar para lá. Não estou conseguindo. A gente fica lá dentro do carro. Agora eu não sei se é para essa ou se é para essa. Para essa aqui? Tudo bem. É que esse meu perfil é melhor, essa minha... Bem, bom, brincadeiras à parte. Né? Eu realmente esperei que esse dia chegasse e foi num momento dramático. E o que a gente observa é que hoje não são só as grandes corporações. Né? Hoje as pequenas e médias fazem parte da cadeia das grandes. Então, isso desceu, né, de uma forma, de novo, dramática e emergencial, mas desceu. E aí você observa que as empresas que até então nunca tinham ouvido falar disso, tiveram que olhar para isso e dizer, bom, o que é que eu faço agora? Né? Tá bom, você está dizendo que para poder continuar fornecendo para vocês, eu preciso me adaptar, mas eu não sei nem do que vocês estão falando. Né? Então, assim, por muito tempo, sustentabilidade se restringiu às grandes empresas. Então, hoje você observa que não tem mais como você ter inserido na operação, na gestão, nos produtos e serviços, conceitos de sustentabilidade, atributos de sustentabilidade, sem que os seus fornecedores também não estejam alinhados. Né? Se não acontece o que aconteceu, a gente tem vários casos, não vou citar aqui, mas que você tem uma empresa extremamente bem posicionada em relação a esses temas, incluindo o E, o S, o G e mais outras letras que compõem a sustentabilidade que não estão aí, mas que, de repente, você tem um problema com um fornecedor numa cidade pequena do interior e todo aquele trabalho que foi feito vai por água abaixo. Então, isso é bastante complexo. Né?
do ponto de vista das empresas, é muito complexo. Porque você tem uma pressão não só dos investidores, mas você tem dos seus clientes, você tem da sua força de trabalho, né? Hoje, as novas gerações, primeiro elas veem, bom, deixa eu ver quais são os seus compromissos ambientais. Porque dependendo, eu vou, senão não vou. Então, você tem uma questão até de retenção de talentos, atração de talentos. Porque é uma geração diferente da minha, que só, tudo que eu queria na minha vida era trabalhar numa empresa, né? Eu fui criada para trabalhar. Impressionante, fui criada para trabalhar. Eu tinha um sonho de ter um cargo, eu tinha um sonho de trabalhar numa empresa. Essa geração não. Essa geração tem outros atrativos, né? Assim, se atraem por outras coisas. Então, as empresas estão tendo que olhar também para essas questões, né? Hoje, você tem consumidores que estão olhando o ciclo de vida daquele produto. De onde veio essa matéria-prima? Como é que foi manuseada? Né? Como é que foi transportada? Qual o posicionamento? E depois? Como é que eu descarte? Existe logística reversa? Não. Então, assim, é bastante complexo a questão do lado da iniciativa privada. Então, o que eu queria trazer um pouco aqui é um pouco de boas notícias que eu pude perceber ao longo da minha trajetória junto com o Prêmio Eco, que existe há tantos anos. Então, existe sim uma evolução incipiente, né? Eu acho que o Oswaldo tem toda a razão, né? Muitas vezes eu também fico nessa posição, dizer, e até de mãos atadas, né? Mas eu acredito ainda que a iniciativa privada tem um potencial e tem uma força de influência gigantesca, né? E eu continuo acreditando e continuo vendo coisas aparecendo inimagináveis, né? Então, que vão desde uma empresa multinacional presente no Brasil, que criou o primeiro fio de poliamida verde do mundo, porque a gente sabe o quanto a moda é um grande vilão da sustentabilidade. A gente não faz, a gente não para olhar, mas são criadas quase que uma nova peça de roupa por habitante do planeta por ano. 7 bilhões de novas peças. São peças feitas de produto de material sintético, ou seja, elas levam muito mais tempo para se degradar, e são feitas para durarem pouco. Então, você usa, sei lá, 5 vezes, e essa roupa ela fica sem condições de ser doada. Então, ela vai para onde? Para os aterros e fica lá milhares de anos. A gente não para olhar, né? Aí você olha uma empresa cuja sucursal brasileira, fábrica aqui em Santo André, em 4 meses criou um fio cuja roupa, quando em contato com a terra, se degrada em 3 meses. Eu acho louvável isso, né? E você diz assim, bom, é bom para a empresa? É bom para todo mundo. E impressionante, feito aqui, tecnologia brasileira, uma empresa enorme, multinacional. Então, nós somos conhecidos por queimar florestas. Mas nós fazemos outras coisas também, enquanto empresas brasileiras, enquanto brasileiros, né? E aí eu tenho vários casos para contar, poderia ficar o dia inteiro aqui falando dos exemplos que eu tenho observado, né? O uso da biomassa, há controvérsias, tudo há controvérsias, mas que os avanços têm acontecido do ponto de vista tecnológico, da inovação, é fato, né? Então, eu tenho visto coisas sendo feitas no Brasil realmente inovadoras. Esse mesmo fio de poliamida, dando um dos exemplos, que foi feito, no ano seguinte, ele recebeu adubo, então, além de se degradar, ele aduba o solo, e no ano seguinte, durante a pandemia, ele recebeu atributos antivirais e antibactericidas. Bom, ok, é o negócio da empresa, é o produto da empresa, mas tem muita inovação aí, né? Então, eu tenho realmente visto coisas incríveis ao longo desses 22 anos à frente do Prêmio Eco. A AmCham tem como missão capacitar as empresas nessa temática. O ano passado, a gente fez a primeira edição do Brasil pelo Meio Ambiente, que é um inventário de práticas de preservação ambiental, que nós levamos para a COP, e esse ano a gente está na 2ª edição. O que a gente quer, a gente traduziu esse material, a gente quer traduzir novamente e levar para a COP e mostrar que o Brasil faz muito mais do que só queimar florestas. Então, eu posso dar meu testemunho enquanto gestora da premiação,
que houve uma evolução. Talvez não da forma, na velocidade que nós gostaríamos, que precisaríamos, né? Nós trouxemos a Gro Harlem Brundtland para o Prêmio Eco em 2001. Ela tinha sido por 3 vezes. A Gro Harlem Brundtland, como falou o Oswaldo, meu amigo aqui, ela foi do Clube de Roma, ela que criou o conceito de desenvolvimento sustentável, e ela foi por 4 vezes primeira-ministra da Noruega. Uma mulher incrível. Nós trouxemos ela para o Brasil. E ela dizia, eu estou ouvindo essa história desde que eu era adolescente. E, de fato, a gente vem ouvindo a mesma história, desde que nós éramos pequenos. E pouco se fez. É incipiente? É. Mas a gente não pode dizer que a gente não avançou, né, quando se trata da iniciativa privada. Mesmo que seja por necessidade, e mesmo que seja por pressão dos investidores. Gargalos, todos nós sabemos quais são, né? E eu acho que Fabíola e Oswaldo colocaram muito bem. Não vou falar de gargalos, mas eu tenho, sim, muitos exemplos. O Prêmio Eco tem o maior banco de práticas empresariais sustentáveis do Brasil, um banco público, está lá no site, premioeco.com.br, de vários segmentos e de vários subtemas da sustentabilidade. Então, assim, eu realmente acredito que a gente, e com a pandemia, a gente voltou a ter um olhar para o S. Né? Acho que as empresas foram muito para o E, né? Para tecnologias de eficiência ambiental, coisas realmente notáveis, e agora a gente está começando a ver que não adianta, que o S está no meio por uma razão, né? No ESG. Ele liga o E, liga o G. Sem o S não tem, né? Então, eu queria dar esse testemunho, sem falar muito aqui. Obrigado, Daniela. De fato, algumas boas notícias, né? Pequenas e médias empresas entrando na jogada, na cadeia, para se alinhar às grandes empresas, investidores querendo investir em soluções e, de fato, sempre há espaço para inovações que o setor privado, enfim, é sempre importante. Ele é um pioneiro e, muitas vezes, em novas tecnologias, novos processos, novos produtos. Falando de inovação, aí eu vou chamar aqui o terceiro bloco da nossa discussão, que é sobre a tecnologia em si. Pelo lado da Salesforce, nós somos felizes que esse ano a gente anunciou que sustentabilidade é o nosso 5º valor-chave da empresa, junto com confiança, o sucesso do cliente, a inovação e a igualdade, porque, assim como a gente já tem toda essa trajetória de boas práticas ambientais, a gente lançou um produto que chama Net Zero Cloud. É uma nuvem de uma maneira super rápida, eficiente, pioneira e 100% auditável. Pode medir a pegada de carbono da sua instituição, da sua empresa, para então você entender quais são os próximos passos para você, pelo menos, virar Net Zero. Então, acho que a tecnologia ela pode ser, como já falaram, a falta de transparência, disseminação de informação, ela é uma grande aliada nessa questão. Então, gostaria de ouvir aqui para cada setor como vocês veem a tecnologia como um grande enabler para a gente conseguir um caminho net zero, um caminho mais sustentável e que a gente mitigue, de fato, as grandes mudanças climáticas. Agora, começando pelo Oswaldo. Obrigado. Olha, a tecnologia não precisa ser rocket science, não precisa ser ciência espacial. Uma planilha de Excel bem feita já pode ser tecnologia. E eu vou dar um exemplo. O sistema de estimativa de emissões de gás de efeito estufa, o CEG, associado ao Observatório do Clima, realiza todo ano eles colocam para download no site deles, eu não vou chamar de inventário, porque isso é uma tecnicidade um pouco... Mas é como se fosse um inventário das emissões do Brasil. De uns anos para cá, eles fazem isso por estado e, recentemente, por município. Eu trabalho para o governo do estado, em contato com o governo federal. Há 15 anos eu tenho conversado com o Ministério de Ciência e Tecnologia para que o governo brasileiro tivesse esse inventário por município, por estado, o território total do Brasil. E digo mais, grandes emissores, no mapa, no Google, o alfinete lá,
quanto emite todo ano, a termoelétrica, quanto emite, a refinaria, quanto emite. Por que não? Os Estados Unidos têm isso. Apesar de tudo o que aconteceu, apesar do que aconteceu com a Agência Ambiental Americana na última gestão, eles conseguiram manter um programa chamado FLIGHT, em que você consegue saber onde estão as emissões. E não precisa de muito, é cálculo, não precisa nem medir, é mensurar. Essa planilha do CEG, eu consegui que São Paulo fizesse uma cooperação com o Observatório do Clima e nós adotamos ela como nosso inventário. O inventário anterior tinha sido patrocinado pelo governo britânico, ao custo de 400 mil libras. E a gente pega, qualquer pessoa pega na internet agora, algo que dá uma ideia das nossas emissões. Nós não temos emissões pontuais, porque existe ainda algumas questões a refinar, mas com um nível de precisão e um nível de atualidade mais do que suficiente para a tomada de decisões. O que eu quero dizer por trás disso? Eu acho que existe uma tecnologia que é proprietária, e existe uma tecnologia, essa conversa começou com, digamos, a contribuição da Salesforce para a sociedade. Eu acho que, digamos, a Salesforce tem condições de fornecer para a sociedade ferramentas como essa que o CEG fornece. O CEG recebe aportes visa, quer dizer, esperamos poder dispensar o CEG espera ser dispensável, substituído pelo governo brasileiro. Os inventários do governo brasileiro vão até 2016. Chama Sirene, o projeto. Foi lançado um outro agora de mercado de carbono, Senare, que ainda não está desenvolvido. É preciso estar ligado, quer dizer, não precisa ler o Diário Oficial, mas é importante conversar com algumas pessoas de governo, algumas pessoas mais envolvidas nessas questões, para ver o que precisa ser feito. Um exemplo, o decreto de mercado de carbono, publicado, se não me engano, no dia 11 de maio de 2022. O famigerado decreto de mercado de carbono está lá, considerando tudo, artigo 12, lá no final. Olha, o Brasil vai estipular metas de redução de emissão e tem 180 dias para fazê-lo. Os setores são os que estão na lei e os setores têm 180 dias para levar propostas ao governo federal. 180 prorrogáveis por mais 180, 360. Ok, vamos ver como é que isso cabe no calendário. 180 cai no dia 15 de novembro de 2022, depois da eleição, depois da COP. Os setores estão se movimentando para levar essa contribuição de quanto que o Brasil deve estabelecer de meta para todo o setor, não para a empresa A, para a empresa B, para a empresa C, a minha pegada, a da Daniela, da Fabíola. Há essa organização, o setor privado se organizou para isso? Que eu saiba, não. E por que não? Se tem tanto poder, por que não se organizou? Por que não se organiza? Então, essa é uma pergunta. Outra coisa, o mesmo decreto dissocia o plano decenal de energia, está lá um item assim, fica revogado o artigo tal da lei, do decreto tal. Ninguém leu. A nossa política climática dissocia o plano energético do plano climático. Como é que a gente vai chegar em algum objetivo dessa forma? Então, se a gente não presta atenção no macro, eu acho difícil a gente ter ações que no micro atendam aquilo que faz com que a gente não se torne uma Ilha da Páscoa. É basicamente isso, é físico, não é ideológico, é físico. Quando, não importa, se isso for em 2050, 2100 são 2, 3 gerações para cá, são nossos netos, nossos bisnetos, que vão pagar a conta do restaurante pelo que nós estamos comendo hoje. Aí eu volto a Salesforce. Como é que a inteligência artificial pode ajudar? Como é que ela pode ser open source? Como é que ela pode... onde que está aquele pedacinho, aquele dedo mindinho que a Salesforce pode oferecer para a sociedade para a gente realmente construir uma política pública
e não um pequeno salto incremental em conscientização. Eu devolvo com a pergunta. Excelente provocação, Oswaldo. Por isso que a gente está aqui sentado e eu acho que vale a pena, é uma primeira iniciativa para a gente entender quais são os gargalos do setor público e realmente pensar numa lógica ganha-ganha, principalmente com aporte de tecnologia. Enfim, temos aqui os executivos do setor público estão aqui escutando. Depois a gente precisa retomar essa discussão com o Estado de São Paulo, com o Ministério de Ciência e Tecnologia, com o Governo Federal e outros estados, que isso é super importante, super relevante. E o Net Zero Cloud é apenas a primeira tecnologia da Salesforce voltada para o tema, e a gente pode voltar, enfim, com outras soluções, pensar em novas soluções. É muito importante essa provocação, Oswaldo. Agora, eu acho que pelo rodízio, é a Daniela ou a Fabiola? Daniela. Não vou me alongar muito, que a gente já está quase chegando, né? Eu acho a tecnologia imprescindível, fundamental. Eu brinco sempre que eu sou da época daquele filme De Volta para o Futuro, que ele colocava uma banana dentro do motor do carro, o carro andava, né? Eu achava que isso nunca ia acontecer, mas esse dia chegou, o futuro chegou. Hoje a gente vê caldeiras sendo construídas para empresas gigantescas, cuja base é biomassa, e a indústria roda inteira em biomassa. Coisa que a gente nunca podia imaginar. E só é possível através da tecnologia. Há controvérsias? Há. Enfim, será que tem biomassa? Essa biomassa poderia estar sendo usada para outras coisas? Enfim, já ouvi de tudo, né? Mas é tecnologia. Então, a tecnologia é fundamental. Acho que sem tecnologia não é o único recurso, mas é fundamental. Então, eu acho que muita coisa é feita com tecnologia hoje em dia. São coisas que estão sendo feitas que a gente jamais imaginou que seria possível. E eu acho que sim, se o humano se servir da tecnologia da forma que deveria, que pode se servir, eu acho que a gente consegue resolver os principais dilemas que a gente está enfrentando. Obrigado, Daniela. Agora, Fabiola, para encerrar. Bom, vamos lá. Acho que é a beleza também, né, das várias visões, né? Acho que tecnologia é fundamental, mas se a gente não mudar a mentalidade, gente, desculpa, né, ela não vai resolver. Acho que colocar na tecnologia pode ser visto até, inclusive, como um argumento perverso de manter as mesmas estruturas que geraram a crise que a gente chegou aqui. Aí eu estou falando dessa briga espacial que está querendo chegar à Lua para quê? Para pegar recursos. Olha que coisa, parece, né, quando os portugueses chegaram no Brasil e foram atrás do pau-brasil. É a mesma lógica. É a mesma lógica, né? Como que a gente muda essa mentalidade? Passa por um novo projeto político-social. Filosofando rapidamente aqui, mas a gente tem pilares, né, desse projeto da modernidade que estão falidos, né? A gente tem um Estado de Direito falido, a gente tem até uma ciência, né? E a questão ambiental, ela é exatamente o que coloca muitos desses limites aqui, agora, para serem, né, olhados com seriedade e serem motores de grandes mudanças, né? O paradigma da complexidade, ele surge das discussões ambientais acadêmicas, porque a ciência tal qual positivista não dava conta de responder a problemas que precisavam ser vistos de forma multidimensional. Da mesma forma, o capitalismo talvez tenha que se rever, né? Essa lógica, e não estou falando aqui, né, abaixo o capitalismo, é só se rever. A lógica de acumulação a todo custo, ela não se sustenta na dinâmica mundo de população crescendo, alimento diminuindo, terras escasseando, recurso natural escasseando. Não adianta, gente. A gente tem que olhar um pouco para o projeto político-social da modernidade e, coletivamente, né, visualizar novas formas de se relacionar. Esse é um primeiro ponto. Bom, segundo, claro, né, independente disso, a gente tem uma condição, eu acho que assim, enorme, né, de a partir de quem? Das indústrias e das empresas que estão mais antenadas. E as empresas de tecnologia são empresas que nascem nesse fim de século, começo de século, se fortalecem. São players dessa nova mentalidade, Daniela, que você trouxe, né? Empregam essas novas mentalidades, né? Então, a chance de serem pioneiros, eu acho, nesse processo é tremenda.
E esse pioneirismo, para mim, passa também por um segundo elemento, que é ação e investimento coletivo. Acho que as indústrias, as empresas e o setor privado, em geral, sabe e avançou muito em ações individuais, relacionadas à sua cadeia, ao seu território, ao seu ecossistema de parceiros, network, etc. Como que a gente sai do investimento bilateral ou individual e vai para o investimento coletivo? Porque o fluxo de investimento precisa ser pensado numa lógica mais ampla do que a sua própria relação com a sua cadeia, com os seus colaboradores, né, ou com o seu território especificamente. E aí passa pelas governanças público-privadas. Eu defendo muito, eu entendo que o governo seja fundamental, eu concordo, Oswaldo. Mas as governanças público-privadas que estão nas jurisdições, Pará, Mato Grosso, estão no Espírito Santo, também no governo federal, ocupar esses espaços. O CONAMA era um desses espaços. Por que a gente não reocupa esses espaços de governança público-privada e pensa juntos como que ações e investimentos podem ser mais coletivos numa lógica de também grande pacto aí, para além da sua própria seara, né? E olhando para um benefício maior. E, por fim, restauração, que não dá para não falar. Eu acho fundamental que a restauração ela venha, né, ela seja percebida para além do plantio de árvore, né, mas a restauração como mecanismo de inclusão social e produtiva, restauração como mecanismo de melhoria da gestão hídrica. Ontem a gente lançou um estudo, Campinas pode economizar 8 milhões de reais por ano se restaurar o mínimo das metas que já estabeleceu na bacia do PCJ. Essas inteligências estão aí, estão dadas, né? Então, como que a gente usa a restauração? E aí, tremendo papel, tremenda importância, que mais e mais trilhões aí de árvores, né, venham, mas com essa lógica coletiva e sabendo que talvez a gente realmente tenha que sair da zona de conforto e pensar diferente, em um novo pacto social político é necessário. Perfeito, excelente, muito obrigado. De fato, a gente precisa pensar numa melhor restauração, com mais qualidade, quem sabe pensando até com biodiversidade, enfim, outros aspectos, mas não só ela per se, mas para o quê. Gente, agradeço muito. Eu acho que foi um papo que a gente poderia ficar aqui realmente horas, mas o objetivo é esse, criar essa provocação, esse engajamento, nós, os nossos clientes, os nossos parceiros, enfim, associações de classe, outras empresas, concorrentes ou não, as grandes organizações, o governo, todos juntos para a gente pensar novas métricas, aquelas que foram esquecidas, novas ações, que tipo de regulações o governo pode ajudar a guiar empresas, como empresas também podem ajudar na inovação, no apoio tecnológico. Enfim, são muitos aspectos, mas estamos felizes. Acho que a gente vai encerrar esse fórum, mas iniciar uma força-tarefa em conjunto, bem sinérgica mesmo, e nos vemos em outubro na Colômbia. Agora a gente vai interagir um pouquinho entre nós. Obrigado, gente!